Minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes, a todos os irmãos, irmãs, que ouvem os meus vídeos de pregação da palavra. Nesse vídeo eu quero trazer para todos vocês o assunto sobre a igreja primitiva e a igreja desses últimos dias. Eu quero enfatizar algo aqui e comparar, a igreja primitiva, o que havia na igreja primitiva e o que há na igreja hoje de modo geral e o que falta, também de modo geral. Porque eu creio que Deus está levantando uma igreja nesses últimos dias. E essa igreja que Ele está levantando, que Ele está formando, ela vai ser igual à igreja primitiva, Ela vai ser idêntica à igreja primitiva. Tudo que tinha naquela igreja, que se perdeu durante praticamente quase 2000 anos, Deus está restaurando. Então, nós vamos trazer esse assunto para você e eu vou pedir para o nosso irmão, Felipe, ler a escritura que está no livro de Atos e depois nós vamos dar continuidade a esse assunto, O assunto é a igreja primitiva e a igreja dos últimos dias, comparando uma com a outra. E isso eu creio que é muito importante nós conhecermos, nós sabermos, para nós ficarmos cientes de que Deus, nesses últimos dias, tem que levantar uma igreja idêntica àquela que Ele levantou, ali nos dias primitivos, A igreja que Ele deixou, que começou, na realidade, ali no cenáculo, quando eles receberam virtude do alto, depois que Cristo ascendeu ao céu. Então, o irmão Felipe vai ler, nós vamos meditar acerca disso um pouco. Bom, Felipe. Atos 2, do 41 ao 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Agora, quando eu falei que essa igreja começou lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, que era uma festa que os judeus realizavam em certa data, como eles têm as 7 festas judaicas, E essa festa estava sendo realizada ali, em Jerusalém, e a Bíblia mostra que vinha pessoas de várias nações, para essa festa. Então, quando Jesus ressuscitou e estava ali no Monte das Oliveiras, apareceu aos apóstolos ali e disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ascendeu ao céu, como diz em Atos capítulo 1. Então, essa igreja ou os apóstolos que foram para Jerusalém e chegaram ali, entraram naquele cenáculo, uma casa, se fecharam, Eles estavam sendo perseguidos
nesse tempo, se fecharam ali. E desta forma, depois de 7 dias que eles estavam ali, eles viram, a Bíblia diz que eles viram um vento veemente, né? Um poder tão tremendo ali, aquele vento que encheu todo aquele lugar. Viram línguas de fogo, né, repartidas, 120 labaredas de fogo repartidas e pousando sobre cada um deles. E depois que isso aconteceu, a igreja entrou em ação. E nós vemos essa igreja no livro de Atos, né? Vemos essa igreja em ação no livro de Atos. Agora veja, deixa eu colocar uma coisa aqui para você entender. Essa igreja, ela não começou com nenhuma escatologia, terminologia teológica, de maneira nenhuma. Não havia teologia dentro dessa igreja. O que havia era um poder do alto, né? Um poder do alto que transformou aquelas pessoas e elas saíram dali pregando o evangelho de uma tal maneira que aconteceu até o sobrenatural das pessoas que estavam ali de outras nações, ouvindo eles em seus próprios idiomas, como a Bíblia mostra. Então, veja, ali foi o nascimento da igreja que Cristo deixou da terra. Não foi uma igreja denominada com um nome, não foi uma igreja estabelecida por um conhecimento teológico, não foi uma igreja que tinha ali uma fachada, né, carregando algo que veio denominada por alguém. Não, foi uma igreja estabelecida, uma igreja posicionada, uma igreja que veio através do poder do alto, que foi o próprio Cristo, depois de ressurreto, se repartiu ali, né, naquele cenáculo. Então nós podemos ver que Pentecostes não é uma igreja, não é uma denominação. Pentecostes é uma experiência com Deus, para uma mudança, para um preenchimento, para ter uma unção, uma atmosfera cristã. Então, essa igreja foi que Jesus Cristo deixou na terra. Agora veja, eu quero falar de 3 coisas que havia nessa igreja, que eles tinham ali, que era uma unidade plena, através de um espírito, né? E ali eles tinham a unidade, o espírito e uma concordância unânime entre eles. E nós vemos também que essa igreja cresceu para mais de 3.000 almas, e quem acrescentava à igreja era o próprio Espírito de Deus. Então eles tinham essa unidade, eles tinham um espírito, eles tinham, né, uma concordância, num só pensamento, todos concordaram, não havia discórdia. São essas três coisas que essa igreja carregava. O próprio irmão Brana, ele chegou a pregar a mensagem, as 5 identificações, né, da igreja primitiva, da igreja do Deus vivo. As 5 identificações, 5 coisas que identificavam essa igreja. Entendeu? Agora veja bem, depois que aquela igreja foi estabelecida e os apóstolos começaram a pregar a palavra, sendo eles perseguidos, né? E Deus, com toda certeza, escrituristicamente falando, separou Paulo para trazer, né, esse evangelho pleno, verdadeiro do reino dos céus aos gentios. Desde ali, Deus abriu uma porta para tratar com os gentios, deixando de tratar com os judeus. Ele abriu uma porta, sendo que durante esses 2.000 anos, desde a morte de Cristo até aqui, ele estabeleceu um tempo para tratar com os gentios. Paulo chamou o tempo dos gentios, né? A plenitude dos gentios, que nós agora estamos acabando. Mas no decorrer, né, dos primeiros tempos, das primeiras datas que Deus estabeleceu para tratar com essa igreja, e Paulo foi o primeiro mensageiro. Muitas pessoas não entendem isso, não querem
entender isso, na verdade, que Deus, depois que ele trouxe Paulo para tratar com os gentios, Paulo foi o primeiro mensageiro e Deus estabeleceu, e fala isso no livro de Apocalipse, capítulo 3, 7 eras para a igreja, determinado tempo para a igreja, em que cada mensageiro, quando viria para pregar no tempo em que ele foi designado por Deus, viria no tempo e numa data e no momento em que Deus ia cumprir o seu propósito com isso. Quando Paulo morreu, foi levado à morte, decapitado, né? Deus levantou Irineu. O tempo em que Paulo passou ali, aquela era em que ele trouxe a verdade da palavra, aquilo passou e foi até um determinado tempo, até que Deus levantou outro mensageiro, né? Que foi Irineu. E quando chegou no tempo de Irineu, a própria igreja ainda estava, na realidade, com essas coisas, com essa unidade, estava com esse espírito que a dominava, que a guiava, né? Que a protegia, que estava com eles. Mas veio a era de Tiatira, que é a terceira era. Aí então, dali, nós podemos ver que Deus levantou Columba. Depois que Irineu, Deus levou Irineu e levantou Columba, numa outra data, que eu vou estabelecer depois para você, num outro vídeo, o tempo que Paulo passou da sua mensagem, que Deus teve um propósito com ele, o tempo que Irineu teve também, que Deus deu para ele, e o tempo até chegar nessa era no qual nós estamos vivendo. Que foram 7 eras, 7 determinados tempos aos gentios que Deus ia tratar, né, através do seu espírito aqui na terra, com pessoas que iriam crer na verdade, né, no evangelho da igreja que ele trouxe, que ele estabeleceu lá no Pentecostes. Então veja, quando Deus levantou Columba, que foi depois de Irineu, que já foi também a terceira era, ali começou uma coisa tremenda ali. As pessoas começaram a se afastar da verdade, começaram a se afastar da coisa correta, né? E ali eles perderam essa unidade, né? Perderam também, né, a liderança do Espírito Santo, né? E perderam essa coisa que tinha lá, que eles eram unânimes, e num só pensamento, estavam num só espírito, entendeu? Por quê? Porque o homem começou a querer tomar controle da igreja. Depois que veio o Concílio de Nicéia e foi determinado ali a um homem que recebeu uma coroa e trouxe, né, essa liderança humana, que começou a estabelecer dogmas e credos e legalismo e liberalismo, essas coisas todas, porque ali se uniu também a política e a religião quando essa igreja foi estabelecida no ano 325 em Concílio de Nicéia. Mas Deus levantou Columba, né, para combater aquilo. Mas, na verdade, o poder que Deus deu ao povo para combater isso foi o do boi, né? Que foi o animal, que quando o selo foi aberto, né? Aí foi dito que o animal dizia, vem ver. E isso também eu queria trazer com ênfase maior, para que vocês pudessem entender, mas nós vamos ficar aqui, só entrar nisso aqui para chegar até essa última era, no qual nós estamos vivendo, e que Deus vai estar, né, levantando uma igreja, formando uma igreja que tem que ser idêntica àquela. Então ali a igreja perdeu aquilo. Começou a perder desde quando Irineu foi levantado, né? E existia algo ali que Deus abominava, que era a doutrina dos nicolaítas, que a palavra nicolaíta quer dizer conquistar os leigos. Isso também é bom o povo saber, o povo entender.
E isso aconteceu ali no Concílio de Nicéia, quando a doutrina dos nicolaítas, né, encarnou no homem, e a igreja de Roma foi estabelecida ali. E colocaram dogmas e credos, e imposições, né, e veio muitas coisas, e a igreja perdeu, restava tão poucas pessoas, né, que a Bíblia chegou a dizer no terceiro selo que ali tinha um pouquinho de vinho e um pouquinho de azeite. O vinho é o estímulo, né, do que o azeite, que é a revelação, traz. O azeite é o Espírito Santo, que traz a revelação. E o estímulo é o vinho da Bíblia. Então, Deus levantou ali Lutero, né? Mas só que no ano 1500, por aí, que as eras negras durou desde Colombo até Lutero, 1000 anos. Foram 1000 anos de sombras, 1000 anos de muitas perseguições aos cristãos e tudo. Então ali foi perdido, na verdade, aquilo que a igreja primitiva tinha, né? Como falei, essas três coisas. Então Deus levantou Lutero, e Lutero, ele pregou, né? O justo viverá pela fé. Ele queria reformar a igreja católica, no qual, quando ele passou a estudar a Bíblia e veio, Lutero interpretou a Bíblia, traduziu a Bíblia, né, do alemão para o inglês, parece, se não me engano. Então desde ali, começou a reforma, e só que a originalidade da palavra ainda, na verdade, não tinha sido estabelecida como os apóstolos pregaram. Por isso, Lutero ainda batizava em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que isso se perdeu ali no Concílio de Nicéia, quando estabeleceram, né, que havia 3 pessoas na Trindade. Então, tudo aquilo que a igreja primitiva tinha no decorrer das eras se perderam. Aí veio Lutero. Aí você sabe que quando Deus levantou Lutero, começou não só uma reforma que, né, no conhecimento teológico do homem, ali foi a reforma. Mas no conhecimento de Deus, na verdade, ali era uma restauração da igreja. Deus estava trazendo uma restauração para que ele pudesse, nessa era no qual nós estamos vivendo, né, restaurar tudo aquilo que foi perdido que a igreja primitiva tinha. Então, vejam bem, quando Lutero foi levantado, a reforma veio, Lutero pregou 95 teses, né, contra a igreja de Roma, e pregou: o justo viverá pela fé. Então ali Deus já estava trazendo a igreja de volta àquilo que era no original, né, a igreja do Pentecoste, a igreja que recebeu o poder ali, uma experiência que eles tiveram ali naquele cenáculo, do poder do alto. Então, veio Lutero, veio Zwingli, veio outros reformadores, aí Deus levantou Wesley. E Wesley pregou a santificação pela fé. Lutero pregou a justificação. Quando Deus levantou Wesley, já isso na sexta era, como disse, eu venho trazer outros vídeos para estabelecer as datas desde quando Paulo começou a pregar aos gentios até o nosso tempo no qual nós estamos vivendo, que foram 7 eras da igreja, que perdura desde lá até aqui, e as datas que foram estabelecidas pelo irmão Brana, desde Paulo até aqui, eu acredito que perdurou por 2000 anos. Dá certo 2000 anos, o tempo no qual nós estamos vivendo, desde Cristo para cá. Então ali Deus levantou Wesley, e Wesley pegou a santificação pela fé. Então veja, a igreja, ela é estabelecida dentro das Escrituras assim, em 3 etapas: a justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Então, essas 3 coisas, na realidade, que são 3 etapas que a igreja está passando, ou passou, e está nessa última etapa agora, nessa última era, que é a semente original, que é o batismo com o Espírito Santo genuíno, trazendo de volta, revelando
no coração das pessoas que creem na verdade de Deus, o que os apóstolos tinham como doutrina ali, entendeu? Então, quando Deus levantou o Wesley, ele trouxe a justificação pela fé, que era a segunda etapa, né, da restauração da igreja. E aí veio o movimento pentecostal, a restauração dos dons, até chegar nessa última era que nós estamos, que não é a casca, né? Por exemplo, Wesley foi a borla, né? No Lutero foi a borla, o Wesley, o talo, as folhas, né? E agora o movimento pentecostal, os frutos. E nós estamos agora nesse tempo em que a semente original está com a vida nela. Não é a casca, é parecida com a semente, mas não é a semente. Então, veja bem, quando nós estamos nessa última era aqui, Deus levantou um profeta, também um mensageiro para essa era, para trazer a verdade daquilo que eles tinham lá, né, na igreja primitiva, e estabelecer, através dessa mensagem, né, a posição de cada crente no corpo que ele está formando, que é a igreja, no qual ele é cabeça, como Paulo fala nesses últimos dias, estabelecer aquilo que eles tinham lá. Porque a semente que foi plantada no dia de Pentecostes, ela veio, dando vida, jogada no solo, dando vida, jogada no solo, até chegou aqui, né? E essa semente hoje, né, que Deus está com vida nela, e a vida da verdade, entendeu? É a mesma vida que tinha ali na igreja primitiva. Então Deus está restaurando isso hoje. Agora veja bem, nós temos para mais de 2.000 religiões hoje, e cada um prega uma coisa. Desculpe eu consertar algo aqui. As 3 coisas que a igreja primitiva tinha lá era a unidade, o espírito e a doutrina. Entendeu? Também eles tinham, que era unânime, tinham a concordância em tudo. Mas era a doutrina. Então, hoje, Deus está restaurando isso. Essa doutrina. Lutero, ele pregou o justo viverá pela fé. Wesley pregou a santificação pela fé. Veja, aqueles luteranos que creram em Lutero não vieram a crer na santificação pela fé, no qual o Wesley, em seu tempo, que Deus determinou a ele, tratando com os gentios desde Paulo, eles não creram, estagnaram, e até hoje não estão crendo em nada mais a não ser o que Lutero pregou, o que Lutero trouxe. Da mesma forma, os batistas que foram deixados por Wesley, né? A igreja que foi deixada, a igreja batista, e veio a igreja metodista, e tudo e tal. Até chegar ao movimento pentecostal, né? Que é a restauração dos dons, né? E hoje o batismo com o Espírito Santo, no qual traz a doutrina correta. Então Deus, nesses últimos dias, está trazendo isso, a doutrina correta, a unidade correta, entendeu? E o espírito correto para estabelecer essa igreja. Agora eu pergunto, dessas 2.000 religiões que nós temos hoje, né? Você pode tomá-las e estudá-las e compará-las com a igreja de Pentecostes e ver se há pelo menos uma vírgula, né, do que acontece na igreja hoje. Eu vou generalizar, né, o sistema religioso todo, e ver se há algo ali que pelo menos uma vírgula concorde com o que havia na igreja primitiva. Será que há? Primeiramente, nós temos uma desunião total, uma discordância, uma discrepância total. Nenhuma igreja concorda com a outra, de maneira nenhuma, a não ser quando foi estabelecido o Concílio Mundial de Igreja e todas vão se unir, né? Mas a igreja verdadeira, ela está unida com Cristo nesse tempo, que não vai demorar muito. Então veja, preste bem atenção, me mostre hoje uma igreja que pelo menos chegue a 3% daquela igreja que Deus estabeleceu nos dias de Pentecostes.
há uma discordância muito grande, não só, né, de comparação uma da outra, mas também entre o movimento religioso que nós temos hoje. Cada igreja pega uma doutrina, e cada doutrina estabelecida por essa igreja vem de um seminário, talvez da própria igreja, entendeu? E cada um dizendo uma coisa, discordando uma da outra. Então não há aquela unidade. Não há. E não é a mesma doutrina, como eles tinham lá. Não há essa doutrina que eles tinham lá aqui, como unânimes, num só pensamento, crendo numa só coisa, movidos por um só Espírito, entendeu? Eu creio que o Espírito Santo de maneira nenhuma iria trazer, de maneira nenhuma, repartições políticas religiosas para nós termos hoje partidarismo. Não creio nisso. O Espírito Santo, ele foi quem inspirou os apóstolos e os profetas a escrever a Bíblia. E de maneira nenhuma, ele, estabelecido no coração, poderia trazer algo contrário daquilo que ele trouxe na igreja primitiva, daquilo que ele deixou, trazendo hoje. Diferente, não, meu irmão. Então, nós temos hoje discrepância entre as igrejas, né? Nenhuma concorda uma com a outra. Não estão no só espírito, de maneira nenhuma, né? E nem pregam uma só doutrina como eles pregavam lá, a doutrina original. Então, a gente pode ver que está fora da coisa correta, da originalidade. Não é a vida da mesma semente. Agora veja bem, eu quero terminar aqui. Outro vídeo eu vou continuar isso aqui para estabelecer as datas e tudo, né? Desde Paulo até aqui, o último mensageiro. Mas o irmão vai ler aí, no livro de Efésios, veja Paulo dizendo, há um só Espírito, uma só fé, né? Um só Senhor. Veja, para nós terminarmos aqui. Efésios 4, do 1 ao 7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostem chamados, com toda a humanidade e mansidão, com longa piedade, suportos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, seguindo a medida do dom de Cristo. Amém? Então, você já pode ver que isso que Paulo falou, que tinha na igreja primitiva, completamente, absolutamente, né? Sem sombra de dúvida, isso existia lá. Uma só fé, eles criam um só Senhor, um só Deus, né? Eles também tinham um só Espírito neles que regia, né? Que unia eles, né? Naquele tempo. Agora, se nós formos comparar, está muito longe, quilômetros de distância daquilo que era a igreja que Deus estabeleceu. Primeiramente, coisas que eu não quero entrar profundamente, né, que havia lá, eu vou colocar uma coisa aqui, só para você ver. Eles não tinham ganância por dinheiro, de forma nenhuma. Nem Paulo, nem Pedro, nem os apóstolos. Não havia isso neles. Bem, e se eles tinham esse Espírito Santo que regia eles, que guiava eles, dominava-os, né, a manter esse testemunho da igreja, de modo geral, daquela igreja, cadê isso hoje? Né? Hoje o que nós vemos, cada igreja uma mais rica do que a outra. Cada igreja uma mais bonita do que a outra. Né? Cadê a humildade dos líderes de hoje?
de verem a necessidade de muitos membros que tem nas igrejas, que até mesmo sendo enganados por doutrinas erradas, doam bens para a igreja, né? Veja a diferença. Doam bens para a igreja, vendem suas propriedades para doar para a igreja. E no final de tudo, a verdade é que depois vão denunciar, né? Dizendo que não receberam nada e como muitos fizeram aí. Mas eles dizem, os líderes, não foi falta de fé, não, meu irmão. Não é falta de fé. Porque eles vão na certeza e na fé de que vão receber. Mas estão sendo enganados e Deus não trabalha através de uma mentira. Deus não apoia, não vindica mentira, erros. Entendeu? Por isso acontecem essas coisas, né? Olha, o próprio Cristo, quando veio nessa terra, que estabeleceu a igreja, ele mesmo deixou na Bíblia algo que poucas pessoas pregam acerca disso. Poucos ministros mostram isso, né? Quando ele disse, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Veja, se o Espírito de Cristo está levando, guiando uma igreja, estabelecendo, formando, no qual ele é o cabeça, Cristo comanda, com a doutrina verdadeira, eu pergunto, aonde é que vai haver nessa igreja, né, um amor ao dinheiro? Aonde que o próprio Paulo fala, né, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, você vai lendo, você vai ver Paulo dizendo isso para Timóteo, e ele chega a dizer, o amor ao dinheiro é a raiz que causa todos os males. E no final quase ele diz, Timóteo, foge disso. Isso são bens materiais que vão acabar. Isso são luxúrias que Deus não apoia. Entendeu? Foge disso, Timóteo. Leia. Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6 você vai ver. Ele ensinando Timóteo. Foge dessas coisas. Aí ele disse, Timóteo, segue a mansidão, a fé, a benignidade. São coisas, são virtudes, coisas dadas por Deus, né? Que não são, na realidade, bens materiais. Você não compra por dinheiro fé, você não compra por dinheiro benignidade, você não compra por dinheiro mansidão, né? Você não compra por dinheiro temperança. Isso são frutos do Espírito da igreja, na igreja. E hoje nós não temos isso. O que nós temos é cada religião levantando o império. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tudo é dinheiro. Por que não há uma igreja ajudando a outra? Se tem alguém que está passando necessidade, por que o ministro não vê aquilo? Você sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque aquilo que foi estabelecido no ano 325, que foi a doutrina dos nicolaítas, conquistar os leigos, né? Quando o primeiro homem foi coroado e a igreja, né, universal foi estabelecida, né? Desde ali, né, esse espírito começou a pairar sobre essas lideranças. E nós temos hoje isso, esse espírito, porque se um homem, né, levanta um ministério, eu estou terminando, levanta um ministério, e ele agora vai ser o dirigente, o diretor e o dono desse ministério, e se pastores são levantados, aí o que acontece? Os pastores recebem o salário, né? E o que entra dentro da igreja, de dinheiro, de luxúria, vai para o pastor presidente. Você está entendendo? Aí eu pergunto para você, não foi aquilo que foi estabelecido? Um homem sobre o outro? Né? Nicolaísmo é um homem sobre o outro, e hoje nós temos isso, e Deus abomina isso. Me mostra onde que Paulo comandava Pedro. Me mostra onde que Pedro comandava Timóteo, ou Pedro comandava João, ou João comandava Mateus. Não existia.
Cada um tinha sua parte no corpo de Cristo como membros, né? E cumpriu com seus ministérios. E hoje não existe isso, não existe essa concordância, existe discordância, né? Que na realidade são sementes de discrepância. E nós temos hoje isso, né? Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui. Há uma mensagem que está trazendo o povo de Deus a palavra, a semente original, pelo mesmo Espírito que estava na igreja primitiva. E vai se cumprir o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Né? E Deus está trazendo de volta a mesma fé apostólica. E isso mostra ainda que era o coração dos filhos aos pais. Os nossos pais, assim como os judeus tinham os patriarcas, nós gentios, nós temos os nossos pais, os nossos patriarcas, que são os apóstolos. Você está entendendo? E nós, como filhos de Deus, predestinados, com a semente original, a palavra dentro de nós, e o Espírito regando essa palavra original, nós vamos ter a mesma fé, nós vamos ter o mesmo Espírito, nós vamos ter a mesma doutrina e nós vamos ter a mesma unidade. Mas isso é Deus que está estabelecendo, não o homem. A igreja que Deus está trazendo nesses últimos dias não é um sistema religioso, não é uma denominação imposta, né, por um sistema de intelectualidade humana. Ela também não é regida através de doutrinas que vêm de uma mente humana intelectual que aprendeu no seminário, de outra mente intelectual. Não, é a revelação divina colocada na igreja desses últimos dias. Essa igreja, antes que o rapto venha e o último membro entrar nela, essa igreja tem que estar completa, o corpo tem que estar completo, a pedra angular tem que estar nela, para ela ser arrebatada e ela ter nela tudo aquilo que tinha na igreja primitiva. Deus está levantando essa igreja hoje, através dessa mensagem. Ele levantou um profeta assim. Deus trabalha através de profeta. Amós 3,7. Deus não faz nada na terra sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Entendeu? Então, nesses últimos dias, nós temos um profeta que Deus levantou aos gentios. Nessa última era no qual nós estamos vivendo. Na era de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 em diante, até o 20 e pouco, onde diz que essa igreja é morna, cega, pobre, nua, mas ela é rica. Mas uma coisa é certa, a resposta de Deus é essa, quando ela diz, eu sou rica, de nada tenho falta. É uma era rica em ciência, é uma era rica em ciência, rica em moda, rica em sistema religioso, rica em prazeres sociais, rica em fama, rica em luxúria, rica em mulheres belas. Sim, é rica. Mas uma coisa eu te digo, veio a resposta de Deus. Eis que tu és pobre, cega e nu e não sabes. Vomitar-te-ei da minha boca. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E a voz de Deus, essa mensagem divertindo o povo para que creia na originalidade da palavra, onde que Deus está nesses últimos dias levantando essa igreja, que é a mesma semente da que foi plantada no dia de Pentecostes, com o mesmo poder. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.